O vampiro Edward Cullen, ele tem o que o vampiro Damon Salvatore e Stefan Salvatore de Diário de Vampiro pagariam pra ter, que é o amor de uma mãe. E essa mãe é quem? A mãe vampira Esme Cullen. Por que eu falo isso? Porque os irmãos Salvatore lá em Diário de Vampiro não tiveram o afeto, o amor de uma mãe. Eles quiseram muito, tanto é que lá na sexta temporada, na quinta na sexta, Lily Salvatore retorna lá com os hereges e eles apelaram por seu afeto, por seu amor. E, infelizmente, eles não tiveram. Mas o vampiro Edward Cullen, ele tem. Por isso que eu vou aqui destrinchar com vocês o melhor livro da saga Crepúsculo, que é o livro Sol da Meia-Noite. Eu super recomendo esse livro, então vamos falar mais a respeito. E se você é novo por aqui, já deixa o seu like e se inscreva aqui nesse canal. Gente, vamos falar dessa relação maravilhosa do vampiro Edward Cullen e de sua mãe, a Esme Cullen. Não iremos falar sobre o relacionamento dele com Bella Swan. Vamos focar nesse amor maternal. Eu venho criando vídeos curtos falando sobre esse livro, Sol da Meia-Noite, o melhor livro da saga. Eu super recomendo e eu decidi criar esse vídeo longo aí pra vocês. E provavelmente eu vou trazer mais vídeos sobre esse livro, o livro Sol da Meia-Noite, o melhor livro da saga Crepúsculo. Temos aí a ordem dos livros, que é Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. E o livro Sol da Meia-Noite temos as mesmas histórias do livro Crepúsculo, sendo que é através da perspectiva do vampiro Edward. Você pode começar com ele supera o livro Crepúsculo. Então vamos destrinchar alguns aspectos aqui dessa relação de Edward e Esme. Quem não ama Esme? Se você não gosta dessa vampira, você não é um ser humano normal. Você não tem amor no coração, tá? Você precisa de amor. Vai dormir. Brincadeira. Aqui no livro Sol da Meia-Noite temos alguns diálogos com Esme e Edward. Vamos para um deles. Nesse aqui, Carlisle, ele pergunta se Edward vai voltar pra casa porque Esme está com saudade e ele fala, eu vou sim, eu vou, calma Carlisle. É porque Edward Cullen, ele estava focando tanto em Bella Swan que ele estava esquecendo de sua família, estava esquecendo de sua mãe. E sabemos que Esme, ela é carente, mas ela também sente aquela carência, a ausência de seu filho favorito, porque sabemos que Edward é o filho favorito de Esme. Ele é o primogênito de Esme, porque ele foi o primeiro vampiro ali a chegar nesse clã. Depois tivemos a vampira Rosalie, que era para ser o par romântico de Edward, mas esse chip não funcionou muito bem. Por isso que ela ficou lá com ele, o macho alfa aqui da família. Carlisle pergunta se ele vai voltar para casa, ele volta e tivemos um diálogo entre Edward e sua mãe Esme. Presta atenção, Esme fala o seguinte, ela faz você sofrer? Ela está falando de Bella. E ele conta, eu causo meu próprio sofrimento. Não é culpa dela. Gente, às vezes Edward é um bebê chorão. Ele se culpa demais, ele se machuca demais. É um vampiro sofrido. Às vezes fica difícil defender o vampiro Edward. Ele fala que não culpa Carlisle, ele não culpa Esme, não culpa ninguém, ele culpa a si próprio. De vez ele viveu o seu vampirismo da melhor forma possível, sair aí, meter o louco. Na verdade ele já fez isso no passado, né? Acabou eliminando diversos assassinos, porque ele tentou ali usar seu vampirismo de uma forma altruísta. Depois ele se arrependeu. Mas eu vou confessar a vocês que eu queria que ele tivesse um pouquinho assim da personalidade do vampiro Damon Salvatore, só um pouquinho, uma pitada, pra ele despertar um pouco pra vida, porque aqui nesse livro, Edward às vezes é um pouquinho chatinho. Eu gosto do vampiro Edward, eu gosto de destrinchar aí seus pensamentos, porque ele é um telepata, que lê a mente de geral, porém às vezes ele se machuca demais, ele se culpa demais, ele tem que lembrar que ele é um vampiro, um imortal. Mesmo que ele não tenha orgulho de ser, ele deveria aprender, sabe com quem? Com o seu melhor amigo aqui na saga Crepúsculo, que é o vampiro Emmett Cullen. Ele se orgulha de ser um vampiro e ele é o exemplo aqui pra família. Vamos conversar. Mas continuando aqui com o diálogo de Esme e Edward Cullen nos livros, no livro Sol da Meia-Noite. Essa parte que eu acho bem legal. Ele fala sobre essa relação de Esme. Ela manteve os braços à minha volta. Após alguns instantes, apoiei a cabeça nela. Esme suspirou e me abraçou ainda mais forte. Isso fez com que eu me sentisse um pouco como uma criança. Ele é um bebê vampiro, vamos conversar. Como dissera a Bella, eu não tinha lembranças da minha infância. Nada concreto, mas os braços de Esme ao meu redor despertava alguma lembrança sensorial.
da minha primeira mãe. Acho essa relação o máximo, porque ele não lembra de praticamente nada de sua relação com a sua mãe mortal. Sabemos que Edward foi transformada ali por Carlisle a pedido de sua mãe. Ela queria que Carlisle salvasse seu filho. Estava ali morrendo através da gripe espanhola, era isso? Estava morrendo e ela suplicou ali para Carlisle. Ele foi e transformou o Edward. E ele não lembrava de praticamente nada de sua relação com sua mãe. E Esme supriu essa carência do vampirão Edward Cullen. Eu acho muito linda essa relação dos dois, gente, vamos confessar. E outro trecho bem importante que eu vou trazer aqui para vocês é esse aqui, que vai dizer muito sobre os conflitos internos do vampiro Edward Cullen. Preste atenção. Olhei para as mãos dela, tão parecidas com as minhas, e ao mesmo tempo nem tanto. Eu não podia odiá-las do mesmo jeito. Eram de pedra também. Mas não eram mãos de um monstro. Eram mãos de uma mãe. Gentis e carinhosas. Gente. Vamos repetir essa frase aqui, ó. Não era mãos de um monstro, era mãos de uma mãe. Gentis e carinhosas. Sabemos que Edward odeia ser um vampiro, ele tem todo esse conflito interno, ele quer ser humano, ele quer viver experiências humanas, ele quer viver ali uma vida comum com a vampira, com a mortal Bella Swan. Assim como Rose, ele queria ter uma vida mortal para que ela pudesse ter um filho. Por isso que ela ficou com inveja ali de Bella Swan. E Edward não aceita de jeito nenhum esse seu dom. Porque é um dom, gente. O vampirismo é um dom. Se você pudesse ser um vampiro, você iria fazer o que com o seu vampirismo? Você iria se martirizar, assim como Edward Cullen, ou iria abraçar o vampirismo, assim como Caroline Forbes, de Diário de Vampiro? Ela representa, assim, aquela personagem que teve uma evolução gigantesca ao se transformar em vampira e usou o seu dom da melhor maneira possível. Caroline é um exemplo de vampira e Emmett Cullen é um exemplo de vampiro aqui na saga Crepúsculo. Edward, ele vai melhorando aos poucos, porém, às vezes ele é bem chatinho com esse conflito aí de não querer ser um vampiro. Assim como Rose, ele não quer ser um vampiro. Aceita, é um dom. Aceita que dói menos. Temos aqui esses seus questionamentos e ao mesmo tempo ele consegue perceber que um vampiro não é totalmente ruim, não é totalmente frio e vazio, porque Esme, ali mesmo sendo vampira, ela demonstra certos sentimentos de uma mãe. Ela consegue transmitir uma segurança, um conforto. Então ele meio que fica assim, acuado. Ele meio que repensa, não posso odiar minha mãe por ser uma vampira. Ele repensa ali alguns aspectos do vampirismo. Ele não pode odiar sua mãe porque ela tá ali demonstrando o afeto, o carinho que ele precisa. É bem legal esses diálogos aqui no livro Sol da Meia-Noite. Assim podemos entrar na mente do vampiro Edward e tentar entender esse personagem complexo, porque ele é um personagem bem complexo aqui na saga Crepúsculo. Era basicamente isso. Eu queria trazer alguns diálogos, alguns momentos de Esme e Edward que não vimos muito nos filmes. Tivemos aquela relação um pouco superficial. Dá pra perceber o amor de Esme para o seu filho, porém nos livros temos mais detalhes, mais informações a respeito dessa relação que foi maravilhosa. Vou confessar a vocês que se o vampiro Stefan Salvatore tivesse essa oportunidade que Edward teve, que Edward tem, né? Ele não iria desperdiçar, porque o vampiro Stefan Salvatore, ele é carente. Na verdade, é sempre bom, né? Ter o amor de uma mãe. É isso, gente. Me conte aí se vocês querem mais vídeos sobre o livro Sol da Meia-Noite, o melhor livro da saga Crepúsculo. Eu vou criar uma playlist aqui, ó. Livro Sol da Meia-Noite. Vamos falar a respeito. Coloque sua opinião a respeito aí desse livro, desse momento de Esme e Edward Cullen. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.